Olá, dando continuidade às nossas atividades com relação às dificuldades, né, na leitura, na escrita, nos transtornos. Nós já falamos um pouco a respeito do que é a aprendizagem, como é que funcionam algumas habilidades, algumas competências, dislexia, descalculia, e hoje vou falar um pouquinho mais, né, vou começar a falar da desortografia. Diferente do que muitas pessoas pensam, a desortografia não é a mesma coisa da dislexia. A desortografia é uma deficiência interna que afeta as aptidões da escrita. É uma dificuldade do aprendizado e desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita expressiva. Não é que a criança não saiba ler ou escrever. Ela tem algumas particularidades com relação a essa escrita que comprovam que ela tenha a desortografia. Ela escreve de uma maneira diferenciada das demais. Ela troca algumas letras, ela troca de posição, e aí nós temos que ter cuidado para não confundir com as crianças que estão no início do processo da alfabetização, porque eles escrevem espelhado, eles trocam as palavras de lugar. Então, nesse caso aí, não é desortografia, é um aprendizado que está sendo consolidado ainda. A desortografia é quando já passou esse processo da alfabetização inicial e a criança continua cometendo os mesmos erros, continua cometendo as mesmas situações, mesmo que se foi orientada, mesmo que se foi já advertida. Por quê? Quando se fala que é diferente da dislexia, porque a dislexia é aquela falta de compreensão, de reconhecer os símbolos, as letras, os números. E na desortografia não, a criança consegue ter essa compreensão, mas ela comete os erros ortográficos, os erros na escrita. Então, por isso que tem essa diferenciação. Na dislexia, ela não consegue ter essa interpretação, ela não consegue ter esse reconhecimento dos símbolos. Na desortografia ela tem, mas ela escreve, continua escrevendo ortograficamente errado. Porém, os erros que ela comete, eles têm uma proximidade muito grande. Não são erros assim como os sons diferenciados, letras aleatórias que não tem nada a ver. Ela faz um certo sentido para a criança com relação ao som, à sonoridade. Então, assim, para quem tem desortografia, é uma falta de estruturação, de organização na produção textual. Geralmente a criança ela tem um vocabulário mais simples, bem simplório e mais pobre. Então ela não tem aquela diversidade de palavras a serem utilizadas. E gente, convenhamos, né? A nossa língua portuguesa, ela é cheia de situações em que já são complexas para a gente que é adulto entender. Imagine para uma criança que está começando o seu processo de alfabetização. Várias situações em que o S, né, tem o som de Z, então como que eu vou saber quando é S, quando é Z? Claro que quando você está já adulto, à medida que você foi escrevendo, você foi lembrando disso, fixando isso no cérebro. Mas para a criança que está começando, não. Então, quando utilizar um S, dois S, quando é ser cedilha. Então, às vezes, o som, a proximidade desse som, da sonoridade, é muito idêntica. Então, para a criança é difícil interpretar isso. E aí, quando ela está aprendendo, e a gente fala assim, qual de nós adultos nunca tivemos dúvida numa palavra quando a gente vai escrever? Às vezes você fica assim, dá branco, né? Como é que escreve mesmo essa palavra? É com Z, é com S, é com C cedilha, é com dois S, é um S só. Se pra gente que já tem uma certa maturidade, que já escreveu às vezes aquela palavra 1 milhão de vezes, a gente tem essa dificuldade, imagine para a criança que está aprendendo no seu processo de alfabetização. Então, ela não tem essa maturidade, essa percepção de já ter escrito várias vezes e assimilado isso. Então, para quem tem desortografia, isso é mais complicado ainda de se entender. Como que a gente consegue observar
ou identificar quem tem desortografia, no caso específico da criança, se ela ainda está sendo alfabetizada. A dificuldade em organizar parágrafos, né, uma falta de clareza na escrita das ideias. Eu sempre, quando trabalho com as crianças, eu falo assim, se vai produzir um texto, fazer uma historinha, uma redação, até mesmo já para quem está adolescente e jovens, eu sempre digo assim, conta para mim primeiro o que você quer fazer. Que tipo de história, quem são os seus personagens, qual é o local, o que você vai desenrolar nessa história. Cria mentalmente, primeiro pensa, e aí depois você coloca no papel. Então, na hora que fala, a historinha tá beleza. Ela tem início, meio e fim, ela tem personagem, ela tem um contexto. Na hora que você vai escrever, aquilo não dá certo. Não funciona, não produz como deveria, porque durante a sua escrita, no caso de quem tem desortografia, durante a escrita, omite-se palavras, letras, coloca palavras aglutinadas, juntas, tumultuadas uma com a outra. Como não tem essa organização, fica tudo muito embolado, muito difícil de entender. Palavras juntas, você terminou uma palavra, não dá o espaço, já emenda na outra. Então, para quem vai ler, tem uma dificuldade muito grande de separar para conseguir entender o raciocínio do que está sendo colocado ali. Os erros, né, gramaticais que são frequentes, às vezes não tem pontuação, e quando tem pontuação está fora, né, do local, então não faz o menor sentido aquela pontuação. Então é uma escrita desorganizada e estruturalmente bagunçada. Então quando você bate o olho, o texto está todo revirado. Mas ela não faz isso de propósito, ela não faz isso de preguiça, ela não faz isso porque não quer escrever. Na cabeça dela, ela está pensando, escrevendo, então está tudo certo. Essa desorganização estrutural chama-se planificação, né, ruim, né, do texto. Então é isso, é uma escrita bem bagunçada, bem tumultuada. A criança que tem desortografia, ela segura no lápis de uma maneira diferenciada, uma maneira, né, incorreta. Então isso atrapalha ainda mais a questão da escrita. Tem uma desconexão entre as letras, entre as palavras. Às vezes é ilegível, porque como faz tudo tão embolado, tão um em cima do outro, se torna ilegível para quem vai estar lendo. A caligrafia é um caos. E às vezes os traços são irregulares. Grosso demais, fino demais, a letra grande demais, pequena demais. Então, tudo isso causa essa desorganização textual, a desorganização na escrita. Não tem espaço, né? Os espaços são irregulares, às vezes dá um espaço grande demais de uma palavra para outra, às vezes coloca tudo tão tumultuado que fica muito embolado. Quando a gente fala dessa questão da desortografia, geralmente é uma proporção maior nos meninos. São 2 meninos para cada uma menina. E 5 a 15% da população tem o problema da desortografia e nem sabem. Acha só que é simplesmente porque não consegue mesmo escrever direito, ou se esqueceu como era, ou não aprendeu no período correto. Mas pode ser um problema de desortografia. A desortografia, então, são os erros ortográficos, os erros na escrita, os erros de escrita incorreta de uma palavra. Então, como eu disse no processo inicial da alfabetização, é comum a criança escrever espelhado, trocar letras, omitir letras ou colocar letras a mais. Então, isso é comum nesse início, nesse processo de alfabetização. Com o passar do tempo, isso não é mais tão comum. Então, por isso que deve ser observado. Às vezes, né, engole uma letrinha e coloca outra a mais. Contudo, na desortografia, esses erros são persistentes. Os erros ortográficos se mantêm. Com o sentido, a criança escreve pensando mais no sentido do som da palavra, no que aquela palavra tem o som semelhante com o outro. Então, ela se fixa muito mais
no som do que na grafia, na escrita correta. E aí eu vou dar um exemplo, porque às vezes a gente falando fica meio confuso. Então a criança, a professora dita cavalo, aí ela vai e escreve no caderno cabalo ou cavalo. Então assim, tá muito próximo à sonoridade, e aí é o erro dela. Só que uma coisa engraçada, ela escreve errado, no erro ortográfico, mas quando a professora vai corrigir, olha e mostra para ela, na hora que ela bate o olho, ela sabe que está errado, porque ela não tem dificuldade para ler. Então, na hora que ela lê, ela viu que ela escreveu errado. Mas aí, quando ela for escrever novamente, ela pode cometer o mesmo erro. Então, não depende dela de simplesmente falar assim, nunca mais eu vou escrever cavalo errado. Ela pode falar o cavalo e vai escrever o cabalo ou o cavalo, tá? Então, é apenas uma letra trocada, uma letra incorreta, mas que ela tem um som semelhante, que ela tem uma proximidade, que ela tem um certo sentido naquilo que está sendo colocado. Casa, C-A-S-A, pode colocar casa com Z, casa com K. Então, assim, são sons semelhantes. Então, a letra é totalmente diferente, mas na sonoridade é bem próximo, então ela continua fazendo errada. A desortografia é uma das mais simples que tem nas DIS, né, nos transtornos de aprendizagem que tem. Ela pode ser facilmente, a gente fala facilmente, né, gente? Nem tudo é tão fácil assim, mas ela pode ser resolvida com uma boa intervenção pedagógica e psicopedagógica, com resultados que vão, com ajuda, que vão obter resultados bem melhores para a criança. E aí a gente fala assim, se você resolve inicialmente o problema, ele deixa de ser um problema maior no futuro. Se você não resolve isso inicialmente, quando a criança está aprendendo esse processo da alfabetização, está aprendendo a ler, escrever, se desenvolver, isso no futuro vai ser muito mais complicado, porque ele vai ficar muito mais enraizado, muito mais fixado e vai ser mais difícil para tirar. Eu sempre uso o exemplo de que assim, o problema é como se fosse uma torneira. Então tá lá, uma gotinha pingando, apenas uma gotinha. Aí você não deixa não, aí aquilo vai aumentando, 2 gotinhas, 3 gotinhas, no final tá uma cachoeira, a torneira tá lá aberta e jorrando água o tempo todo. Então o problema se resolve o mais rápido possível, quando descoberto, quanto mais cedo melhor, para evitar ter esses problemas maiores no futuro. Quando se fala também da desortografia, fala-se que é uma suspeita de influência do ambiente externo, uma alfabetização que não foi muito correta, erros que foram passando, deixando passar e não foram corrigidos, então a criança assimilou aquilo como correto. Então a gente tem que ter esse cuidado de observar se não são mesmo aquelas lacunas pedagógicas que a gente falou, os erros que são cometidos e são deixados e são mantidos, ou se é esse problema mesmo da desortografia. Então vamos lá, quais são as dicas que a gente pode dar para auxiliar na questão da desortografia? Uma reeducação da competência fonológica, de falar, de explicar, de mostrar os sons, as diferenças, né, das letras, mesmo que bem sutis, mas de F para B, para V, então todas as letrinhas, G para J, X para CH, então assim, de novo, a língua portuguesa é complexa em alguns aspectos desse, então dificulta, mas trabalhar com elas, essa consciência fonológica, o sonzinho, né, das letras, a forma, a escrita, os estímulos neurosensoriais, para desbloquear a inibição com relação à escrita. A criança que tem desortografia, ela também
sofre bullying, porque aí a letra é bagunçada, tudo tumultuada, você não sabe escrever, você não consegue escrever aglutinada, uma em cima da outra, uma grudadinha na outra, uma tumultuada junto com a outra. Trabalhar a percepção visual, explorar o tato, então usar muita massinha de modelar para que ela possa manusear, pegar, né, no formato das letras, fazer o formato das letras, usar Lego, barbante, fitas, massinha de modelar, caça-palavras, no caso caça-sílabas, né, para poder fazer essa formação dos sons, identificar iguais e jogo da memória. Mas acima de tudo, gente, é conversar com a criança, orientar, explicar, saber ver o problema para poder auxiliar. Então, por hoje, a gente vai ficar só mesmo na desortografia. Eu vou tentar fazer, né, as chamadas com tempo um pouco menor, porque fica mais fácil para todo mundo poder assistir, acompanhar, mesmo que a gente precise de um tema mais complicado, a gente precisa dividir em 2, 3 vezes, mas com chamadas com um tempo um pouco menor, um tempo reduzido, tá? Então acompanhe, por favor, né, no Facebook, no Instagram, curtam, compartilhem, comentem, então ajudem a divulgar, porque às vezes uma informação que foi boa para você, ela pode ser útil para outra pessoa. Então um abraço, até a próxima, fiquem com Deus.